Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. A gente tá com a meta aí de atingirmos 95 mil inscritos, batemos aí 92, tá? Então agradeço aí a todo mundo que é inscrito e vamos pra cima, que hoje é dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, né? Corinthians e Fortaleza, o jogo fora de casa, tá? Vou trazer aí todas as informações para vocês e por isso já peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, tá? Porque teremos a live pós-jogo. Acabou a partida entre Corinthians e Fortaleza, o John entra ao vivo no Instagram com a live pós-jogo pra gente debater a partida, falar bastante aí sobre o Corinthians, resenhas e muito mais. Certo, rapaziada? Editor, vamos pra cima e pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já quero aproveitar aqui para apresentar para vocês a iBet.com, tá? A melhor casa de apostas aí, parceiraça do John do Timão. Ontem não demos sorte, né, por conta do Flamengo. Meu Deus do céu, cara. Os caras em casa, né, em casa, com mando de campo, vindo com o time titular, pós-data FIFA e tudo mais. Coloquei empate ou vitória do Flamengo, tomaram 3 do Atlético Paranaense. Por outro lado, o Inter venceu, né, que a gente tinha colocado empate ou vitória do Inter também, né, o Inter venceu, ficou faltando aí só o Flamengo, mas a gente segue, hoje temos o Corinthians, tá, coloquei empate ou vitória do Corinthians, odds de 2,15, tá, então vai mais do que dobrar aí o valor que você colocar. Aproveitem, tá, o link do John está aqui na descrição, no comentário fixado, vocês ganham bônus do primeiro depósito, temos muitas promoções e tudo feito pelo Pix. Certo, rapaziada? Vamos pra cima, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, vamos lá. Tivemos aí a pausa, né, por conta da data FIFA, 11 dias e tudo mais. E aí, qual que era o pensamento? Pô, Corinthians vai treinar, vai melhorar o time, vai entrosar, vai recuperar os jogadores que estavam lesionados. E aí o primeiro jogo, após a data FIFA, já temos diversas ausências, tá? Um monte de desfalque pro jogo de hoje. Um monte. Vamos lá os nomes. Fagner e Fábio Santos. Nenhum dos dois laterais viajou pro Ceará. Certo? Então a tendência é que jogue o Matheus Bidu. E aí temos um ponto. O Bruno Mendes vai fazer uma conexão direta, tá? Já vai, não vai nem parar aqui em São Paulo, faz a conexão e já viaja para Fortaleza para enfrentar a equipe do Fortaleza hoje. Tá? Então ele vai fazer essa correria aí para chegar e estar à disposição do jogo de hoje. Aí temos os meias do Corinthians, Renato Augusto e Matias Rojas. Matias Rojas não vai fazer essa conexão para viajar para lá, vai ficar aqui em São Paulo. E o Renato nem viajou. Certo? Nem viajou. Vamos para os volantes. O Maicon tá suspenso. E aí o Luxemburgo não levou o Fausto Vera. Simplesmente não levou. Certo? Simplesmente não levou. E aí temos outro exemplo aqui, o Rafael Ramos, que já é um cara que o Vanderlei Luxemburgo aparentemente não conta com ele, tá fora dos planos, não viajou também. Cara, eu juro pra vocês que é difícil de entender. Ele não leva o Fagner, que na teoria é o lateral direito. O reserva seria o Rafael Ramos, ele não leva. E aí ele faz o Bruno Mendes sair da seleção para correr, para chegar e jogar lá. Certo? Não levou o Fábio Santos, o que a gente pode entender? Ah, tá poupando por conta da idade. O Renato Augusto, a mesma coisa. O Matias Rojas, na teoria, a mesma coisa. Agora, qual explicação ele tem para a ausência do Fausto Vera? Qual a explicação? O que acontece, cara? O que acontece pro Fausto Vera nem viajar pro jogo de hoje?
E aí, sabe qual que é o ponto que me irrita? Se algum repórter perguntar pra ele na coletiva de imprensa, pô, Luxemburgo, mas por que você deixou fora tal jogador, nem trouxe pra cá? Ele vai ficar bravo. Ele fica bravo na coletiva. Pô, mas eu trago aqui 20, 25 jogadores pra jogar, vocês querem perguntar de quem nem veio pra cá? Óbvio, óbvio. A torcida não tem uma resposta, uma explicação, não sabe qual o planejamento. Pra chegar depois, você falar que era o planejamento. É sempre assim. Vocês não explicam o planejamento, vão fazendo. Se der certo, tá ótimo, foi o planejamento, vocês falam que foi o planejamento. Se não der, mas a gente já tinha planejado, infelizmente não deu certo. Pronto. Só que qual que é esse planejado? Explica pra gente. Por que tem uma pausa pra data FIFA e no retorno você tem mais desfalque do que quando você tá jogando normalmente, quarta e domingo, ou terça e sábado, que vinha jogando Sul-Americano e Brasileirão e Copa do Brasil. Tá com mais desfalque estando 11 dias parados do que quando tava jogando. E aí a pergunta é, qual é o planejamento? Qual a explicação? É simples, chega e fala, poupamos esses jogadores, que o nosso planejamento é esse e esse. Não, eles escondem, como se a gente não fosse descobrir que esses jogadores não viajaram para Fortaleza. Aí, por exemplo, o torcedor que não acompanhou isso, na hora que ele ligar a TV para ver o jogo, ele vai falar, cadê o Renato? Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê Beltrano? Se vira, tá? A comissão técnica olha pro torcedor e fala, se vira, nossa decisão tá tomada, se você quiser entender bem, se não quiser, problema seu. Ponto final, tá? E vamos às demais informações do jogo, tá? A partida acontece aí às 7 horas da noite, na Arena Castelão, tá? E a provável escalação do Corinthians é a seguinte. Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Juliano e Juan Oliveira, Pedro, Wesley e Yuri Alberto, tá? A transmissão acontece aí pelo Premier, né? TV fechada, já que é o jogo aí de quinta-feira às 7 horas da noite, né? Às 19 horas. E eu quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Fortaleza e Corinthians, rapaziada. Bom, agora vamos falar rapidinho sobre o mercado da bola. Não é nem de mercado, na verdade. É um problema financeiro do Corinthians, né? Que já temos aí há muito tempo, muito tempo. O Corinthians está buscando um acordo com o Ramiro, tá? Ex-meio-campista aí da nossa equipe, certo? Que atualmente está na equipe do Cruzeiro e tudo mais. A dívida era de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, por conta de direito de imagem, não sei o que, tal. Só que isso era uma dívida de 2019. Foram se passando os anos, dias, meses, passa o tempo, passa. Hoje, o Ramiro já cobra 7 milhões do Corinthians na justiça, certo? E aí foi até um ponto que eu vi nos comentários do vídeo de ontem e de antes de ontem, que a maioria do pessoal tava criticando o Duílio, tá? Eu fiz uma pergunta aí sobre o Duílio, o pessoal criticou. Só que eu vi alguns comentários do pessoal falando, pô, John, mas é a melhor gestão mesmo. O Duílio é o único que chegou, pegou o time numa dívida enorme e não aumentou a dívida. O Duílio é o único que... Rapaziada, um ponto importante que a gente não pode esquecer nunca. Nunca. Não existe isso de, o Duílio assumiu o time e a dívida já tava daquele tamanho, caiu no colo dele e ele tá tentando ajudar. Não, senhor. Não, senhor. Esse discurso não existe e esse discurso é uma mentira. O Duílio era o gerente de futebol do André Sanches. O Duílio que fazia as contratações na gestão do Andrés. Na gestão que pegou o clube com uma dívida de 450 milhões e entregou com 900. Não é que o Duílio chegou depois de tudo. O Duílio tava lá. Ele tava lá e depois só subiu o cargo dele. Assumiu a presidência do clube. Foi eleito, né, como presidente do clube.
Não existe isso de que ele assumiu o time com uma dívida. Ele ajudou a criar a dívida. Ele estava dentro da gestão que dobrou a dívida do Corinthians. O Duílio não é um coitado dentro dessa história do Corinthians. Não é. Parem de fazer isso, de tratar o Duílio como um coitadinho, como alguém que caiu de paraquedas lá e tá tentando ajudar o clube. Não. Não, senhor. As contratações misteriosas que tivemos aí na gestão do Andrés, quem assinava era o Duílio. O Andrés já falou, quem contratava era o diretor de futebol. Eu só assinava, eu só vinha e falava, não, beleza. Vocês estão cuidando da parte do futebol. O Andrés falou que estava preocupado com a dívida da Arena. E isso não inocentando o Andrés também, que o cara que é o presidente e que não avalia as contratações é uma vergonha. Só que ele confiava no Duílio. O Duílio fez o que fez e virou presidente. Então não dá, tá? E, inclusive, o senhor Ramiro foi uma das contratações do Duílio, certo? Aí o clube não paga direito de imagem, uma dívida que era de 3 milhões, ele já tá cobrando 7. E aí um ponto que eu quero até trazer aqui pra vocês, o Ramiro chegou no Corinthians, tô até com a notícia aqui do Globo Esporte que eu pesquisei, no fim de 2018, né, pra começar na temporada de 2019. E aí, na época, a história era que o Corinthians trouxe o jogador de graça, porque o contrato dele com o Grêmio estava acabando. Juliano Bertolucci entrou em contato com o Corinthians, trouxe o atleta, certo? Senão o Grêmio ia ter que pagar uma bolada pro Juliano Bertolucci. Negociaram rápido. E a conversa era essa, o Corinthians trouxe o Ramiro de graça. Fechou com 70% dos direitos econômicos do atleta, fechou de graça, vai pagar luvas, tá? Um valor assim mais acessível e pronto. Aí, passa um tempo, chega o balanço financeiro no fim do ano, o que acontece? O Corinthians está com uma dívida de 19 milhões de reais pela contratação do Ramiro. E aí é 19 milhões, não é pro Grêmio. Não é pro Grêmio que o Corinthians contratou o atleta, não. É pro Juliano Bertolucci. Certo? E na época foi divulgado que o Corinthians contratou o atleta de graça. E aí depois a gente descobre no balanço financeiro que tá com uma dívida de 19 milhões. Que é o valor da contratação do cara. Ou seja, são coitadinhos? O Duílio tava sem saber disso? Ou o Duílio já sabia? É a pergunta que eu tenho pra vocês e quero saber a opinião. Mais uma dívida, né, das últimas gestões aí que a gente tem e vai tentando ali se encaixar pra fazer o pagamento, pra não virar ainda mais uma bola de neve, né, pra não aumentar a nossa dívida, mas é um problema que o Corinthians tem e já não é de hoje. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, mais um agora da questão financeira do Corinthians. Tá um negócio que, até me pegou desprevenido. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. O Corinthians fechou um patrocínio com a Taunza, certo? No final de 2021. Na verdade, em 2021, né? Em 2021, o Corinthians fechou aí um contrato com a Taunza para ser a patrocinadora, pro Paulinho fechar com a gente e tal. Beleza. Eles iriam pagar 20 milhões de reais, né? Que seria tudo pelo salário do Paulinho. E mais 8 milhões por patrocínio, certo? Seriam patrocinadores do Corinthians, né? Queria na parte de trás aqui da camisa e tal. Beleza. Chegou em abril de 2022, o Corinthians suspendeu o contrato, suspendeu tudo, porque não tinha recebido nada ainda. Em abril de 2022. Beleza. O Corinthians esperou. De abril até dezembro. E nada. Não pingou nada, não pagaram nada, não resolveram nada. Sempre a mesma conversa fiada. E aí o Corinthians foi entrando na justiça, certo? Para cobrar esse valor, que começou em 26 milhões, foi para 24 milhões, e não sei o que, foi caindo e tal. Porque cancelaram os 8 milhões, né? Que seria de patrocínio, já que o Corinthians estampou, acho que uma vez só, o nome da Taunza. Então ficaria em 20 milhões, só que aí foi para 26, aí negociou 24, tava em 24 milhões a dívida.
que aconteceu? A Taunza estava com essa ação na justiça, né? O Corinthians moveu, estava se defendendo dessa ação na justiça, contratou um escritório de advocacia para defender a empresa, certo? Não só da ação movida pelo Corinthians, mas eles tinham, acho que, 14 ações na justiça, certo? Existem 14 processos na justiça contra a Taunza. Alguns do Corinthians e outros de outras empresas, certo? Beleza. E aí, o que saiu hoje? Que esse escritório de advocacia, que estava defendendo a Taunza, abandonou a Taunza, certo? Abandonou os processos por falta de pagamento. Ou seja, o Corinthians está processando a Taunza por falta de pagamento. A Taunza contrata um escritório de advocacia para defendê-los. No meio do processo, o escritório abandona por falta de pagamento. Por falta de pagamento. E aí? Como que explica? Como que procede com isso? O que faz nessa situação? Quem que aprovou o contrato da Taunza? Difícil, viu, cara? Difícil de verdade. É um amadorismo, é uma gestão tão, sabe? É até difícil de encontrar uma palavra pra definir, cara. Parece que eles são bestas. Você fica assim, pô, não é possível, cara. Que um clube do tamanho do Corinthians, com um departamento jurídico, com um departamento de marketing, com isso, com aquilo, ninguém teve a capacidade de olhar e falar, ó, isso daqui é furado. Ó, essa Taunza tem nada. Ó, não sei não, viu? Vamos com calma. Não, vamos fechar, traz o Paulinho, tá ótimo, tchau, beleza. E aí agora, até hoje, isso um patrocínio 2021, até hoje o Corinthians não recebeu, eles não estão pagando nem o escritório de advocacia que estão defendendo a causa deles na justiça. Eu quero ver onde vai parar essa história e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, mas temos o jogo do Corinthians contra o Fortaleza e após a partida o John entra ao vivo lá no Instagram. Então para quem não segue o John, já segue, tá o link aqui do Instagram do John na descrição também. Vamos pra cima, rapaziada. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!